Olá pessoal, vocês já ouviram falar sobre a carta psicografada que supostamente foi escrita por Cássia Eller? Pois bem, essa carta tem causado um verdadeiro reboliço nas redes sociais desde que foi divulgada. De acordo com a mensagem, a cantora teria deixado uma mensagem para seus fãs, em uma espécie de adeus póstumo. Mas será que essa carta é realmente autêntica? Quem teria psicografado as palavras de Cássia? E o mais importante, o que essa carta revela sobre a vida e a morte da grande artista brasileira? Nesse vídeo, nós vamos explorar todos os detalhes sobre essa carta misteriosa e tentar desvendar o que realmente aconteceu com Cássia Eller. Cássia Eller foi uma das maiores cantoras e compositoras da música brasileira. Nascida em 1962 em Brasília, começou a se destacar na cena musical na década de 90, com um estilo irreverente e uma voz marcante. Ela misturava rock, blues, MPB e outros gêneros musicais em suas performances, sempre com muita autenticidade e personalidade. Além de cantar, Cássia também tocava violão e guitarra. Infelizmente, sua carreira foi interrompida precocemente, quando ela faleceu aos 39 anos, em 2001. Desde então, Cássia Eller é lembrada como um ícone da música brasileira e sua obra continua inspirando novos artistas até hoje. De acordo com o jornal Extra, a carta teria sido psicografada em uma reunião no lar de Frei Luiz, um renomado centro espírita no Rio de Janeiro. Agora vamos à carta. Se eu disser para vocês que o inferno existe, acreditem, pois eu estava mergulhada nele, de corpo e alma, num espaço sombrio e frio bem interno do ser. Dos pés à cabeça, sem tempo, sem luz nem descanso, e afogava-me a cada segundo, num oceano de matéria viscosa que roubava até minha ilusória alegria. Preciso descrever mais as cenas dantescas de animais que nos mastigavam e em seguida, nos devoravam sem consumir nossos corpos. Se é que posso dizer que aquilo que sobrou de mim era um corpo humano. Queria fugir para bem longe dali, mas tudo em vão. Quanto mais me debatia no fluido grudento, mais me afundava, e quando alcançava de novo a superfície apavorante, mãos e garras afiadas faziam-me submergir naquele líquido pastoso e mal cheiroso. Dragões lançavam chamas de suas bocas sujas e nos queimavam, machucando e estilhaçando a pouca consciência que me restava da lembrança de minha estada no corpo físico, neste planeta azul. Guardiões das trevas olhavam atentos seus presos e vigiavam todos os movimentos realizados naquele imenso espaço de sofrimentos, dores, lamentos, depressões, angústias e arrependimentos tardios. O ar era ácido e provocava convulsões diversas. Perguntava-me por que ali estava se nada fizera por merecer tão infeliz destino, depois de ser expulsa do corpo de carne através do uso maciço de drogas. A dúvida assaltava-me os raros momentos de raciocínio menos desequilibrado e as crises de abstinência trancavam todas as portas que dariam acesso à saída daquele campo de penitência de espíritos rebeldes e viciados como eu. Os filmes de horror que assisti quando encarnada estariam ainda muito distantes dos padecimentos, pânicos, pavores e temores que ficariam para sempre registrados na minha memória mental, os piores dias que vivi até hoje, como joguete e marionete de forças que me escravizavam o ser, debilitado, fraco, desprovido de energias, suja, carente e chorosa. Não me lembrava do que acontecerá comigo. Quando o medo é maior que as necessidades básicas, a mente fica encarcerada num labirinto hipnótico e torporizante de emoções truncadas e desconectadas da realidade. Assemelhar-se a um pesadelo sem fim, sempre com final trágico e apavorante. Quando conseguia conciliar um pequeno tempo de sono, era imediatamente desperta por seres que me insultavam e xingavam, acusavam-me de suicida maldita e jogavam-me lama misturada com pedras. Insetos e anfíbios ajudavam a traçar o perfil horrendo dos anos que passei no umbral. Preciso escrever estas palavras para nunca mais me esquecer. Com o fenômeno da morte, nós não vamos para o umbral, nós já estamos no umbral quando tentamos forjar as leis maiores da criação com nossas más intenções e tendências viciantes. Tudo fica registrado num diário mental que traça nosso destino futuro, no bem ou no mal. O umbral não fora criado por Deus, ele é de autoria dos espíritos que necessitam de um autêntico e genuíno estágio educativo em zonas inferiores, onde poderão se depurar de suas construções aleijadas no campo dos sentimentos e dos pensamentos disformes, mal estruturados e mal conduzidos por nossa irresponsabilidade, de mãos dadas com a imensa ignorância que nos faz seres infelizes e distantes da tão sonhada paz de consciência.
Após alguns anos umbralinos, despertei numa tarde serena, num campo verdejante e calmo. Não acreditava no que via, pois tudo agora parecia um sonho. Percebi, ao longe, o canto de uma ave que insistia em acordar-me daquele pesadelo no qual já me acostumava a viver, a morrer todos os dias. Seu canto era uma música que apaziguava meu coração e aguçava meus pensamentos na lembrança de como fui parar ali naquele campo gramado e repleto de árvores. Consegui sentar-me na relva e, ao olhar todo aquele espaço natural, deparei-me com milhares de outros seres como eu, nas mesmas condições de debilidade moral, usufruindo, agora, de um bem que não merecia, mas vivia. Todos nós dormíamos e fomos despertos com música e preces em favor de todos os presentes. A maioria era de jovens e adultos, poucos idosos e centenas de enfermeiros que olhavam atentos para nossos movimentos no gramado. Com seus olhos serenos, projetavam em nós a mansidão e a paz tão esperadas por nossos corações enfermos, débeis e carentes de atenção, de afeto e carinho. Alguém me tocava de leve os ombros e chamava-me pelo nome, como se me conhecesse há muito tempo. Eu identifiquei aquela voz e temia olhar para trás e confirmar minha impressão auditiva. Era Cazuza, todo de branco, como lindo enfermeiro, de cabelos cortados bem curtos, e estendia suas mãos para que eu levantasse, caminhasse e conversasse um pouco em sua companhia. Não consegui me levantar, porque uma enxurrada de lágrimas vertia dos meus olhos, como nascente de rio descendo a montanha das dores que trazia no peito. Meu ídolo ali estava resgatando e cuidando de sua fã, debilitada e muito carente. Ele cantou pequena canção e tive a capacidade de avaliar o que Deus havia reservado para aqueles que feriam suas leis e buscavam consolo entre erros escabrosos e desconcertantes. A misericórdia divina sempre conspira a nosso favor. Nós desdenhamos do amor divino com nossas desatenções e desequilíbrios das emoções comprometedoras, que arranham e esmagam as mais puras sementes depositadas no ser imortal. Aprendi palavras boas. Somente agora enxergo que sou espírito e que a vida continua e precisa seguir o curso natural das existências, como na roda gigante. Ora estamos aqui no alto, ora estamos aí embaixo encarnados. Daqui de cima, parece ser mais fácil compreender porque temos de respeitar as leis e descer num corpo físico para, igualmente, quando aí estivermos, conquistarmos, pelo trabalho no bem, a lucidez que explica por que há reencarnação, filha da justiça divina. Após um tempo no campo reconfortante, fui reconduzida para um hospital onde me recupero até hoje dos traumas e cicatrizes que criei no corpo do perispírito. As lesões que provoquei foram muito graves. Passei por várias cirurgias espirituais e soube que minha próxima encarnação será dolorosa e expiarei asma, deficiência mental e tuberculose. Mesmo assim, estou reunindo forças para estudar, pois sempre guardamos, no inconsciente, todos os aprendizados conquistados. Reencarnarei numa comunidade carente no interior do Brasil e passarei por muitos reveses, para despertar em mim o valor da vida do espírito na pobreza e na doença crônica. Peço orações e a caridade dos corações que já sabem o que fazem e para onde desejam chegar. Invistam suas forças e energias espirituais em trabalhos de auxílio ao próximo e serão, naturalmente, felizes. Obrigada por me aceitarem como necessitada que sou. E então, pessoal, o que vocês acharam dessa história da carta psicografada de Cássia Eller? Vocês acreditam que essa mensagem é autêntica e que realmente foi escrita pela cantora? Deixem suas opiniões nos comentários abaixo e não se esqueçam de curtir e compartilhar esse vídeo para que possamos continuar trazendo mais conteúdos interessantes como esse. E se ainda não se inscreveram no canal, não percam mais tempo e se inscrevam agora mesmo para não perder nenhuma novidade. Até o próximo vídeo!